Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E eu quero agradecer a você por estar aqui comigo, sempre comentando, deixando lá o seu like, o seu dislike. E você, está passando por aqui e ainda não está inscrito, não? Que isso, gente? Se inscreve aí, é de graça, é só apertar lá o joinha. É só apertar lá, se inscrever, apertar o sininho para sempre receber as notificações dos vídeos que saem aqui todos os dias às 18 horas. E também agradecer a você que tem compartilhado esse vídeo com tantas outras pessoas. Queridos irmãos, eu recebi aqui do meu amigo Timóteo. Meu amigo Timóteo mandou para mim aqui um link do pastor Raik Carmelo pregando junto com o pastor Júnior Trovão. Meus queridos irmãos. Isso mesmo, não dá para imitar aquela voz não, que é única. E uma das coisas que me causa estranheza é que, às vezes, quando um pregador ele faz essas conotações dentro do seu sermão de convidar alguém para falar junto com ele, se eles não tiverem estudado a Bíblia junto, se eles não tiverem uma mesma teologia em forma de pensamento, vai dar ruim. Assim como ele fez também com o Lucas Agostinho, que no final ele falou que o Lucas Agostinho parecia o filho da Dilma, não falou nada com nada. E o outro, eles estão conversando, falando com a igreja sobre o profeta Elias. E eu acho interessante que eles estão falando sobre o tempo em que Elias está perto do ribeiro de Querite, onde Deus ordena aos corvos que o alimente. E aí é engraçado você ver que o pregador comete uma bananada, como dizem os cariocas. Eles cometem uma bananada. Por quê? Eles acabam por violar o texto. Como dizem os reformadores a respeito de alguns pentecostais, eles acabam por quebrar o texto, tirar a pureza do texto. Eles, vou usar até aqui uma palavra um tanto esdrúxula, eles estupram o texto. Que isso, pastor? Porque o texto não está querendo dizer nada daquilo. E o negócio do momento foi eles falarem que Elias, Júnior Trovão diz, Elias estava envolvido com a obra, mas não tinha envolvimento com Deus da obra. Que isso, queridão? Você pirou? Biruleite, como diz aí a galera? Tá piradão na batatinha? E o outro vai dizer que Elias tem provisão, mas não tem relacionamento mais com Deus. Ué, como assim? Vamos lembrar uma coisa? Elias é o camarada sem muita genealogia. Ele chega no cenário profético, onde a corrupção do culto acontece, os profetas de Baal estão sendo exaltados por Jezabel, Acabe é um marido frouxo, é um rei que não tem rédea com o reino, quem manda é a mulher, ok? E aí a bagunça está instaurada. É Elias o único capaz de se colocar contra a bagunça, a desordem e a prostituição religiosa. Tanto é que quando ele está na caverna e Deus se apresenta para ele, chamando-o para fora da caverna, ele diz para Deus, tenho sido em extremo zeloso e só eu fiquei por profeta. A gente que diga que Elias foi petulante em dizer que só ele ficou, não, existiam outros. E o próprio Deus deu resposta para ele, que tinham outros mais que não haviam se corrompido. Só que Elias entende o desgaste de enfrentar algo em nome de Deus, e se ele morre pela mão daquela cambada ruim, daquele povo que era idólatra, o nome de Deus seria jogado na lama. Por isso ele está fugindo logo depois do desafio para poder manter a própria vida. E tem horas que muitos pregadores já
profetizaram, já pregaram para nós que a gente não pode recuar. Quantos já pregaram? Caverna não é o seu lugar. Mas você sabia que todos nós temos que passar um dia na caverna, uma noite na caverna? Para colocar o juízo no lugar, para deixar a poeira baixar, para fazer um avaliativo da vida. O problema é que as pessoas estão tentando falar da Bíblia em um afã de que só eles detêm a revelação da interpretação do texto sagrado, como se ninguém mais soubesse interpretar. Aí acaba por fazer o quê? Aí convida o coleguinha para falar, o coleguinha parece que está desnorteado daquilo que é o texto. Aí começa, não, porque... E o pior é a igreja reagir de forma como se eles estivessem fazendo uma exegese bacana, maneira, legal. E os caras estão distorcendo a Bíblia descaradamente. Gente, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nada mais que a verdade. Não precisa inventar nada no texto, mas falando de Bíblia, conselho paulino a Timóteo, capítulo de número 4 da segunda carta. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Verso 3 do capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, verso 5, sê sóbrio em tudo, sofres aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo. Redargue-as, repreendas e exorte. Com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Verso 4 do capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que tem hoje de maior e de melhor no meio gospel é de contador de fábula. Os caras contam mais história na Bíblia, coloca na conta do Midrash, do historiador, do Talmud, dos reformadores, gente, de um monte de gente. Coisa que o camarada não falou. José foi o que mais sofre, é o que mais se pudesse se revirar no túmulo, é o que mais se reviraria, porque os camaradas adoram falar no nome dele e ele não falou aquilo. E o pior, a gente tem enfrentado uma geração modinha, uma geração que gosta de dar cambalhota com a Bíblia, gosta de torcer o texto bíblico e a galera, os caras são pregadorzaços, são youtubers, porque eles querem chegar no evento cheio de pompa, né? Sendo filmado, querem chegar no evento e ter um público na hora da agenda. Quantas pessoas tem nessa igreja? Fora o valor da oferta absurda. Para depois dessa pataquada aí, de falar coisa com coisa, e jogar a Bíblia para o alto, e falar que... O que você tem a me dizer? Quer dizer que Elias estava fora da comunhão, perdeu o relacionamento com Deus? Quer dizer que ele estava envolvido com a obra, mas não com o Deus da obra? E por que Deus manda ele ungir Azael? Ungir um próximo sucessor, como profeta no seu lugar? Porque depois que o querite seca, Elias tem que caminhar, filho. E ele vai para o monte de Deus. Será que o cara que está desconectado do relacionamento, Deus iria continuar falando com ele? Muito obrigado ao meu irmão Timóteo, que enviou esse link para a gente. Vai ficar aqui o link para vocês. Obrigado pela interação aqui com a gente, pelo carinho, pela parceria. Você pode fazer como nosso irmão.
conversar com a gente através do direct, do @falando de Bíblia oficial, ou até mesmo mandar aqui para o WhatsApp disponibilizado neste canal, ok? E também quero solicitar a sua ajuda, a sua generosidade. Está aqui um QR Codezinho, onde você pode se tornar um parceiro deste movimento Falando de Bíblia, onde a gente pode alcançar mais pessoas, produzir mais material e também alcançar mais vidas. Deus abençoe a você. Não esquece de nos abençoar aqui também, participar de forma generosa, e daqui nós vamos continuar fazendo os nossos vídeos falando de Bíblia.